Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. O Madrigal da Universidade de Sorocaba existe há 10 anos e faz apresentações beneficentes nesse fim do ano. Para falar sobre o Madrigal, estamos recebendo hoje o professor e coordenador do curso de música da Uniso, maestro Cádimo Fausto Cardoso. Maestro Cádimo Fausto, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos, inclusive, durante esse programa, apresentar umas aulas, a avaliação de uma aula do curso de música e também a apresentação também do Madrigal na igreja de Santa Rosália, lá na igreja de Santa Rosália. Mas vamos começar primeiro. Como é que surge a formação de um músico? Precisa ter aptidão, precisa ter... O que precisa para alguém tocar, para alguém cantar? É nato isso da pessoa? É dom? São esses dois casos, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que têm essas vocações natas, né? Que têm possibilidades vocais já, uma formação óssea, às vezes a corda vocal, o espaço na boca, o espaço da língua. Então, tudo isso traz já uma sonoridade importante, né? Agora, o que determina mesmo é a vontade da pessoa de gostar de cantar, de se expressar através dessa situação vocal, né? E a gente tem possibilidades de fazer com que uma pessoa que tem muita dificuldade, né? E fazer, através de processos técnicos, fazer com que ela cante, ela perceba a afinação. Então, isso é todo um processo que a gente consegue através de uma situação pedagógica, didática, dentro da técnica vocal. E só que tem aquelas pessoas que têm mais possibilidades e elas vão utilizar essas técnicas de uma maneira mais rápida e conseguem uma situação vocal com mais facilidade, vamos dizer assim. Isso também vale para quem quer aprender a tocar um instrumento? Também, a mesma coisa. É o que o pessoal chama de dom, né? De, essa pessoa nasceu para fazer tal coisa. Mas, às vezes, eu já vi muita gente assim que tem essa possibilidade vocal ou tem essa possibilidade no instrumento, mas não consegue se desenvolver, acaba se perdendo nela própria, né? nessa vaidade própria e acaba não evoluindo, não estudando, não querendo outros parâmetros, né? E às vezes aquela pessoa que tem mais dificuldade consegue resultados muito mais eficientes pela dedicação, pelo estudo, nessa situação ele consegue resultados muito melhores. Enquanto professor, com a experiência toda que o senhor tem, inclusive enquanto até pai, existe um instante em que eu posso colocar o meu filho numa escola de música, como aprender inglês. Então, eu coloco já com 4 ou 5 anos para ele começar uma alfabetização paralela numa outra língua. É a mesma coisa você colocar uma criança pequena numa escola de alfabetização musical? É a mesma coisa. Música é comunicação, né? É uma linguagem também. E quanto mais cedo, né, mais forte a possibilidade dessa pessoa poder exercitar isso, nem que não seja um profissional, né? Porque a gente tem alguma coisa que é antiga do conservatório, que na verdade era uma situação que os jesuítas tinham para conservar a música, né? Por isso que chama-se conservatório, de que as pessoas entram lá para serem músicos, né? E eu acho que música é uma coisa que as pessoas podem experimentar na sua vida, independente de serem profissionais ou não, né? É como você saber apreciar uma obra de arte, ler uma poesia. Você um dia vai lá e toca uma obra de tal autor, ou tira alguma música que você gosta. Isso é todo um prazer pessoal e enriquece o seu espírito, a sua parte intelectual, etc., né? E, por exemplo, na Hungria, você não vai ter pessoas analfabetas musicalmente. Você vê o varredor de rua com o outro cantando a 2 vozes, fazendo um coro. De repente, entra um terceiro, ele está cantando aquela música, ele já sabe aquilo também e canta 3 vozes. Eles têm essa prática muito forte e faz com que eles sejam um povo diferenciado nessa situação. Na Suécia também está acreditando muito nisso, então as crianças já estão aprendendo flauta doce com 2, 3 anos. É uma coisa bem antecipada do que a gente teria aqui. E o que nós temos hoje aqui? Eu lembro que enquanto menino pequeno, isso já há um bom tempo, acredito que na 5ª série, então o ensino, hoje é o ensino fundamental ainda, né?
mas na quinta série eu tive aula de flauta doce. A dona Zilá Benevenuto. Isso, né? Isso, Flauta ela doce. fez muito bem esse E trabalho. depois não seguiu, porque depois você tem a educação artística de desenho, enfim. Então você tinha na disciplina de artes de educação artística, você tinha a aula de flauta doce. Eu gostava, achava muito legal, mas não aprendi e depois não dei continuidade. Hoje, como é que está o ensino nas escolas? Uma vez que até o senhor é responsável pelo curso de música, que não forma músicos, mas forma professores para dar aula de música num curso de licenciatura. Então, a tendência era que a gente tivesse música plenamente na escola, né? Mas isso está ainda nas mãos dos diretores e do sistema que absorve isso ou não, ou se até tem esse professor, esse profissional, né? Assim como o teatro e as outras artes também. Às vezes o que tem é uma pessoa que acaba mexendo com um pouco de tudo, né? Mas sem especificação como flauta doce. Então, hoje em dia, muita gente não gosta do ensino de flauta doce na escola, tem muitas controvérsias sobre isso, achando que é uma coisa muito específica, né? Uma especificidade, tem instrumento, tem uma série de coisas, e também o professor, ele tem que se especializar um pouco em flauta doce. Então, isso é um pouco contraditório. Então, tem muita gente que não quer isso, assim como não quer coral, por exemplo, por causa disso também, porque tem que ter um especialista em coro. Mas aqui no nosso curso, as pessoas estão fazendo flauta, têm a capacidade de trabalhar flauta doce nas escolas, assim como regência coral também. Então, a gente tem feito isso no curso e tem dado um diferencial. Isso dá um diferencial bastante para a formação do aluno. Maestro Cadmo Fausto, mas por que a flauta doce? O que esse instrumento tem como característica para iniciar na música? Então, ele é um instrumento de fácil acesso. Então, você pode encontrar uma boa flauta doce hoje em dia por R$70, R$60, né? É uma possibilidade da escola ter esse instrumento, mas é importante que seja individual, né, também. E até coisas até mais baratas, né, mas com uma qualidade inferior. E a flauta doce, ela tem todas as possibilidades de você iniciar a pessoa na leitura musical das notas e fazer também a situação do conjunto. Então, trocar junto com outros, e isso atrai bastante o aluno, né, do que você ter uma situação só individual. Então, você pode tocar várias vozes, ela funciona como um coral, como as vozes do coral também, né, tem essa possibilidade. Então, enriquece bastante o aprendizado e também a prática musical. Estimula, inclusive, algumas produções, vamos chamar assim, de flautas na própria escola, com o uso de bambu, com o uso de canos de PVC. Essa brincadeira também estimula o aluno a curtir um pouco a música? Eu acho que isso é bastante. A gente está trazendo algumas oficinas de construção de instrumento aqui também, e tivemos agora no simpósio isso também, e eu acho que estimula bastante, porque há uma possibilidade, e isso é uma coisa muito antiga, né? Os índios faziam isso, nós mesmos brincávamos com aquele caule de bambu, de mamão, lembra? Né? De mamona, acho que mamão, né? Mamão, tá. Mamão, e se fazia aquela flauta e tal. Tem um cara na internet que ele tem um trabalho incrível, ele tem uma orquestra, não sei se você já viu, é uma orquestra de legumes. Então, eu vi da cenoura. Você viu? Ele faz, ele fura a cenoura no palco, Isso. coloca na frente um funil. Isso. E atrás ele coloca mesmo um dispositivo, como é que chama aquilo, aquele que ele assopra? É uma palheta. Palheta. E aí ele tira um som que deixa maravilhado ali. Ele faz os furinhos, né? Ele tira as notas. E é ao vivo aquilo lá, né? E ele fez, então, uma orquestra agora. Uma orquestra com batata, com vários legumes, né? Ele fez esse trabalho, ficou uma coisa fantástica. Escreveu música para isso, inclusive. Tá. Muito legal. Agora, a gente falou da idade de começar. Por outro lado, como levar uma criança também numa escola de inglês, se ele não pratica em casa, só na escola ele não vai ter estímulo? Quer dizer que, de repente, será que os pais também não têm que curtir, não têm que entender de música ou gostar de música, estimular a criança a conversar em inglês em casa também, aprender a conversar de música em casa, tocar junto, levar para ver uma apresentação? Isso tudo estimula? Como jogar bola, de repente seu pai não gosta de futebol, ou a mãe não gosta de futebol, não adianta só levar na escolinha de futebol. Estimula bastante, né? Você ter o seu pai em casa fazendo uma coisa que você está
está tendo aulas, né? E você ter esse reforço em casa é muito bom, é muito legal, não tem outra maneira. O método Suzuki, por exemplo, ele faz com que o pai assista a aula, né? É um método japonês, é interessante. Ele assiste a aula do filho e quando chega em casa ele fica do lado do filho para estudar junto com o filho. Então ele tem alguns momentos que o pai tem que estar junto com o filho. Em outros momentos o filho está sozinho, mas tem um momento do estudo dele que o pai tem que estar, ou a mãe tem que estar presente ao lado dele, por causa desse reforço mesmo que existe. E como o pai assistiu a aula, então ele pode até continuar observando, fazendo as observações que o professor colocou na aula. Então, como é que funciona o curso de licenciatura de música na Uniso? Em que estrutura, por exemplo? Quem é que é o perfil desse aluno que vem para fazer música na Uniso? É o menino ou a menina que sai do ensino médio ou é aquele que já tem vocação musical e vem para se capacitar no curso de música? Então, normalmente o que a gente tem mais são pessoas mesmo que gostam muito de música e às vezes nem praticam música, mas gostam muito e vêm para o curso. E aí tem um respaldo de formação mesmo. Então a gente tem iniciação musical, a gente trabalha a grafia musical, percepção musical. Eles têm aula de flauta, tem aula de percussão, tem aula de regência, tem aula de coral. Então ele tem várias matérias específicas para realmente dar um respaldo na formação de um músico, né? Logicamente que não é um músico top, não é aquele que não é o Pavarotti, né? A gente não dá aula aqui individual. A gente faz um ensino coletivo, então as aulas são todas coletivas. Então, logicamente, ele não vai chegar nesse nível que nós falamos, no popstar, mas ele vai ter um nível muito legal para poder estimular a música dentro das escolas com as crianças. E se eles quiserem depois até ser algum popstar, eles vão ter condições, mas só que tem que procurar algum estudo mais forte, mais individual, no sentido de performance mesmo, né? Quanto tempo duração a licenciatura de música? 3 anos. 3 anos. Todas as licenciaturas. Aí ele já sai capacitado para dar aula em escolas estaduais, municipais, escolas particulares, é isso? Isso, Eles já estão, então tem vários já pegando muita aula por aí e tal. E eles podem eventualmente não querer dar aula, mas se formar em música e trabalhar com a música no dia a dia? Existe também isso? E tem essa possibilidade. Tem muitos deles que já fazem isso, já trabalham com música e vêm ter esse reforço aqui, inclusive para ter um outro caminho na sua vida musical, que é a de docente, né? Agora, professor Cadmo, com relação também a esse perfil do aluno e característica dele, existe uma avaliação final que é o momento em que ele tem que apresentar o quê? Inclusive, nós vamos mostrar no programa de hoje. Não, aí depende das matérias, né? Por exemplo, tem algumas matérias práticas que nós temos agora, expressão vocal, né? Então, eles têm que cantar, todos eles cantam, né? Alguns muito bem. Que músicas? Eles escolhem ou Eles escolhem. Então, a gente dá toda uma capacitação vocal para eles, né? Através de toda uma linguagem. A gente discute bastante, tem alguns artigos que a gente traz todo um parâmetro de técnica vocal e depois começa a se aplicar isso, a voz deles, né? Na prática mesmo. O que eles preferem mais cantar? Tem funk também, não? Tem um cara que está fazendo um funk e está cantando bem. Então, a gente dá todas as dicas para ele cantar bem esse funk, né? Porque cantar mal é fácil, né? Ainda mais do jeito que é apresentado. Às vezes o pessoal acha que é só fazer e cantar, né? Então, ele tem toda uma performance para ser realizada. Então, tem desde Roberto Carlos agora, funk, nós temos bossa nova, tem até Moacir Franco, uma coisa mais antiga, um rapaz gosta muito desse cantor. Que mais? Tem Milton Nascimento, tem Lô Borges. Então, é muito variado. Assim, o que qual é o risco de você gostar e tentar imitar? Isso o senhor deixa claro? É enorme. A gente discute muito isso dentro da aula também, né? O Adorno mostra essa cultura de massa, a gente coloca essas situações e é muito forte. Pode ou não pode? Não é que pode, existe um modelo, né? Mas você tem uma voz, tem um corpo, tem um tipo de olho, um tipo também de referências da sua vida para você fazer uma interpretação. Então, você começa a entender que a sua interpretação não precisa ser a mesma do outro, senão você está, né, realmente só fazendo a cópia, né? E não tendo a sua visão sobre aquela música, o que é mais interessante, né? Agora, com relação também a essa apresentação, vamos assistir um trechinho dessa prova que aconteceu recentemente aqui na Uniso.
Meu cabelo enrolado, todos querem me imitar. Eles estão paratinados, também querem me enrolar. Sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Olhe bem no fundo dos meus olhos e a emoção nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, você me amor, sempre vou te amar. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Trabalhei de tempo até o mundo acabar, até o mundo acabar. Tá aí, então, olha que bela apresentação, que bela prova, né? Uma prova prática. Nós vimos, então, inclusive, ali uma avaliação de regência, não só de instrumentos. É isso, professor? Nós tínhamos a aula de prática de regência e a prática de expressão vocal. E a nota sai na hora? Ou o senhor deixa para dar essa nota? Não, é que a nota tem outras coisas que eles fizeram, os trabalhos que eles fizeram, tem que juntar tudo e... Passar e publicar a nota depois. É. Tá certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo, vamos continuar conversando com o maestro Cadmo Fausto, agora falando sobre o Madrigal da Uniso. Voltamos já. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Estamos recebendo hoje professor e maestro do Madrigal da Universidade de Sorocaba, Cadmo Fausto Cardoso, coordenador também do curso de licenciatura em música da Uniso. Professor Cadmo, vamos falar sobre o madrigal. Qual é o conceito que é um madrigal? Então, o madrigal, ele foi uma expressão vocal que acontece na Renascença, porque as pessoas se juntavam para cantar, né, faziam cantos, e eles gostavam de cantar em várias línguas. E eram poucas pessoas que podiam dominar essas várias línguas, alemão, italiano, espanhol, francês, o inglês. E isso fez com que o madrigal se tornasse, então, um sinônimo de coro pequeno, né, onde você tivesse poucas pessoas. Normalmente, quando você fala em coral, você pensa em 60, 80, 90 pessoas, né? E o madrigal, então, ele se resume até uns 20 elementos, assim, de 6 a 20 elementos, você consegue fazer um madrigal interessante. Hoje o Madrigal da Uniso tem quantos componentes? 17. Eles são alunos, ex-alunos, são profissionais? Como é que é composto o madrigal? Então, ele tem tudo isso. Tem ex-alunos da universidade, tem pessoas que começaram no coro comunitário e conforme eles foram ganhando um respaldo técnico, então eles passaram a ser para o madrigal, que eu faço muito isso, pego o pessoal lá e levo para o madrigal. E tem pessoas que se interessam muito e são bons profissionais, então tem gente que está aí no mercado, cantando em coros profissionais ou mesmo em casamento, essas coisas todas, que gostam do nosso trabalho e vêm para atuar com a gente dentro do repertório, por causa da nossa maneira de fazer o trabalho.
Como é que o senhor avalia aquele programa de televisão, o Voices, aí, que faz um sucesso, pelo menos em audiência na Globo, e ele é uma reprodução de programas que tem também no exterior. Isso estimula o canto, estimula as pessoas a virem procurar o curso, estimula pessoas a procurarem, porque o senhor também ministra aulas lá em Tatuí, se empolgam, acham, puxa, do jeito que ele canta, eu também canto, eu gostaria de cantar igual. Esses programas são de bom nível, boa qualidade? Olha, porque eu tenho visto as finais deles, né? Não assisto sempre, mas as finais eu tenho visto. E tem gente muito boa, é impressionante. Inclusive, teve 2 alunos nossos que fizeram o teste lá e passaram numa fase, são várias fases para você chegar na televisão, né? Eles passaram numa primeira, segunda, alguma coisa assim. E que eram bons cantores aqui também, no nosso Então, curso. uma seleção é forte. forte. É forte, e a gente que já está no mercado, entendeu? Você pode ver lá que a hora que se escuta o referencial Não é um deles. show de calouros. Não é a gente que está aprendendo a cantar, não. Você só vê coisa boa. Inclusive, tinha uma menina lá, impressionante, ano passado ela tocava sanfona, tocava piano, tocava violão e cantava muito bem, tinha uma voz muito bonita. Lógico que não é um trabalho que eu faço um trabalho sem o microfone. Então, com o microfone você tem outros detalhes, outras situações que não é muito a minha área, né? Eu trabalho com a voz pura, né? Sempre. E uma vez ou outra tem um microfone para dar ganho na nossa voz, mas a gente não trabalha especificamente com isso, né? E é uma outra arte, trabalhar com microfone, e dentro da música popular também, que é um outro tipo de colocação, nós falamos de colocação vocal, fica diferente, né? Um pouco diferente. Mas é gente de muito boa qualidade mesmo. Nessa apresentação que o senhor vem fazendo agora, né, com músicas no final do ano, o senhor está trabalhando só com músicas natalinas ou está trabalhando com outros gêneros também? A gente tem tudo. A gente tem música sacra, que não é respectivamente só de Natal, tem músicas natalinas. Fizemos Beatles esse ano também, foi muito legal, o pessoal gostou bastante. E Negro Spirituals também, que era uma coisa que o Madrigal gosta de cantar. Então, esses 4 gêneros estão dentro desse concerto. Então, a gente tem um pouquinho de tudo. E as músicas tradicionais de Natal, o pessoal vai escutar, tem o Aleluia do Handel, essas coisas todas. E tem um pouco de tudo que a gente trabalhou esse ano. Quanto tempo para ensaiar um coral e fazer uma apresentação pública como essa que a gente vai ver? Depende do nível das músicas, né? Se você tem coisas muito fáceis e tal, que também não são tão atrativas, aí você faz isso com Madrigal, senão você faz em 3 meses. 3 meses no mínimo, quer dizer. Você faz, mas assim, a gente pegou um repertório difícil, mesmo o repertório dos Beatles, né? É um repertório de arranjos muito difíceis, eles reproduzem exatamente o que os Beatles fazem, então se tirar som daquilo é muito ensaio, o pessoal tem que perceber, técnica vocal, afinação, tem muita coisa para conseguir fazer e também ser uma coisa representativa para quem vai escutar, né? O pessoal que vai escutar não quer ver uma coisa escolar, eles querem ver uma coisa de nível. E hoje em dia a mídia traz coisas muito boas para a gente, né? A gente, a hora que vai fazer música ao vivo, é difícil, porque os parâmetros que as pessoas têm hoje em dia é muito forte. Então, mas só que eles são... Você vai hoje, um cantor hoje no estúdio, você afina o cantor. Mesmo ele cantando desafinado, tem os aparelhos lá que afinam a voz dele, você sabe disso, né? E dão qualidade para a voz, fazem o que querem, né? Enfim, modula, faz o que você quiser. E a gente ao vivo não tem isso. Você tem que fazer tudo isso ensaiando, praticando bastante, né? E por que precisa sempre ser acompanhado do teclado? O que o teclado leva, o que o teclado agrega para o coro? Ou não precisa acompanhar o teclado, um madrigal, um coro? Não precisa. O madrigal canta músicas a capela e canta músicas com o teclado, né? O teclado, ele é um ganho musical na atratividade da sonoridade que é apresentada, né? Por exemplo, você fazer Beatles sem o teclado é uma coisa... perde um pouco daquela magia, né? Você tem que ter uma acústica muito boa para que os harmônicos todos possam sobreviver. Por exemplo, essa acústica aqui é maravilhosa para o coral cantar, não precisa de piano. Se você botar piano, fica até exagerado. Agora, você vai em outros lugares, por exemplo, a gente tem o bloco F aqui. Lá é muito difícil de cantar, porque tem muito carpete, tem um travessão em cima da parede, aquilo reflete o som para trás. E ali você tem que ter o piano, para ter, inclusive na condução do que os cantores estão escutando, porque fica muito difícil de escutar o outro. Então, se você não tem essa referência, às vezes o piano pode te trazer essa unidade de todo mundo, em função do piano, que tem um som mais espalhado, ele possa dar essa referência. Então, tem essas situações, depende de onde você está cantando. Por exemplo, na igreja, tem coisas que a gente vai fazer a capela
E tem coisas que a gente faz com piano, por exemplo, você fazer o Aleluia de Handel sem instrumento não dá, porque ele foi composto com instrumental, entendeu? E tem coisas não, por exemplo, a Ave Maria de Arcadelto que nós vamos fazer, a gente faz a capela. Tem uma música dos Beatles lá que também a gente faz a capela. Tem 3 músicas dos Beatles que a gente pode fazer a capela. Os Negros Espíritos, tem alguns a capela, alguns com acompanhamento, mas que foram escritos para aquilo também. Então vamos acompanhar, então, direto da Igreja de Santa Rosália, onde o Madrigal da Uniso se apresentou sob regência do maestro Cárimo Fausto.
Tá aí, belíssima apresentação, emocionante a apresentação que a gente assistiu lá na igreja de Santa Rosália. Maestro Cádimo Fausto, se alguém quiser conversar com o senhor, convidar o Madrigal para cantar, quiser saber mais sobre o curso de licenciatura de música da Uniso, como faz? O senhor tem um e-mail, qual é a forma mais fácil? Pode mandar o e-mail no cadmo.cardoso@prof.uniso.br ou no meu e-mail pessoal mesmo, que é cadmofalso@bol.com.br. Pode ligar aqui para a Uniso, né, e para a sala para a coordenação de artes, né, de música, no bloco A, e pedir para a gente dar um retorno telefônico, tal, alguma coisa assim. Tá certo. Bom? Professor, muito obrigado, sucesso para o senhor e um bom ano de 2015. Para todos nós, né? Para todos nós. Muito obrigado. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa página lá no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá! O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se.